Olá, meus queridos, mais uma vez aqui no canal Bessorá para meditarmos juntos na palavra do Eterno. E o tema de hoje é de volta ao primeiro amor. Como a gente ama, qual é o amor que o Senhor espera que nós manifestemos? É segundo as emoções, os sentimentos? Tem algo mais? O que a palavra nos fala? Vamos então ao que está escrito. E para começar, vamos ao texto de Matitiahu, capítulo 24, versículo 11, que diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, e a muitos farão extraviar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriar o amor é tudo o que nós não queremos. Mas para isso nós devemos ter os cuidados que o Senhor nos alerta para que tenhamos. Nesse momento em que o Senhor está falando essas palavras, ele está falando aos seus discípulos sobre os sinais dos tempos. E mais especificamente, ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém. Aconteceu no ano 70. Os romanos cercaram Jerusalém, foi uma verdadeira tragédia, né? Muito sofrimento, muitas angústias que o povo judeu sofreu, mas já havia sido profetizado. Os discípulos do Senhor puderam se precaver e foram alertados sobre este acontecimento com bastante antecedência. E nesse meio, quando o Senhor está falando sobre este assunto, o Senhor alerta também sobre os falsos profetas. Ele diz aqui, como já lemos, surgirão muitos falsos profetas e a muitos farão extraviar. Na maior parte das versões aparece aqui, enganarão a muitos, que não está errado, mas se você for a palavra mesmo, a origem, verificar o sentido, o significado original desta palavra, você vai verificar que tem o sentido de desencaminhar, tirar do caminho, ou seja, extraviar. Quando você pensa em alguém tirando a outra pessoa do caminho, você naturalmente pensa que esta pessoa estava em um caminho. Assim é a vida de todo salvo. Ele passa a trilhar um caminho. Yeshua é o pastor, ele mesmo diz: Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem. E, obviamente, se o Senhor quer nos conduzir pelo caminho da vida, o adversário vai fazer todo o esforço para nos tirar deste caminho, para nos levar à perdição. E ele envia os seus falsos profetas para desencaminhar, para fazer extraviar a todos aqueles que ele puder extraviar. O profeta, na verdade, é aquele que tem uma mensagem. E o falso profeta, ele traz uma mensagem falsa, uma mensagem enganosa. E inspirado pelo maligno, muitos homens, né, seguem por essa vereda, né, dos falsos profetas. O Senhor fala aqui que surgiriam muitos falsos profetas. E que nós, né, enquanto discípulos, temos que tomar esse alerta para nós também, porque a ação do falso profeta é tirar do caminho aqueles que estão seguindo após o Senhor Yeshua. No versículo 12, ele ainda chama a atenção de um outro ponto importante. Por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a ação desses falsos profetas, esse extravio produzido vai ocasionar também a multiplicação da iniquidade. Iniquidade significa o quê? Transgressão à lei. Não é a lei dos homens, é a lei do Eterno, os mandamentos do Senhor. Por se multiplicar a transgressão aos mandamentos do Senhor, ou seja, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, observe a relação entre a transgressão aos mandamentos e o esfriamento do amor. Se nós não queremos que o nosso amor se esfrie, nós temos que estar atentos para não transgredir os mandamentos do Senhor. O que não acontece nos nossos dias, porque muitos sequer conhecem os mandamentos do Senhor. Eles não estão atentos para isso. Em parte também porque eles não sabem o que é iniquidade. Se soubessem o que é iniquidade, se soubessem que iniquidade é transgressão ao mandamento, transgressão à lei do Senhor,
eles estariam atentos. Bom, quais são as leis do Senhor? Quais são os mandamentos do Senhor? O reino do Senhor tem lei, tem regras. E são para preservação e para abençoar também os seus santos. E uma vez que eu conheço esses mandamentos, eu vou ter condições de manter o amor. Não é baseado apenas em emoção, sentimento, mas em conhecimento. Capacidade também para obedecer. Uma vez que nós estamos observando aqui a conduta dos falsos profetas, gerando iniquidade, gerando extravio, tirando do caminho e causando por fim o esfriamento do amor, uma vez que nós vemos isso, vamos atentar para o que o Senhor fala em Matitiarro também, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a transgressão à lei. Então, mais uma vez, o alerta do Senhor. Agora falando diretamente àqueles que usavam o seu nome, não fizemos em teu nome, não curamos, não profetizamos, não expulsamos demônios. E o Senhor fala: afastai-vos de mim, vocês não me amam. Vocês não guardam os meus mandamentos. Vocês praticam a iniquidade. Uma coisa é a pessoa viver ali no temor do Senhor, cumprindo a sua palavra. Outra coisa é ela apenas aparentar, apresentar-se externamente como algo que ela não é na realidade. E o Senhor não se deixa enganar. E ele fala com clareza aqui: afastai-vos de mim, eu não quero ter vínculo com vocês. Não é este amor de boca, de aparência que eu quero. Eu quero um amor verdadeiro. Um amor que transforma. Porque a pessoa, quando ela vai se submeter aos mandamentos do Senhor, ela vai se transformar. Ela vai notar que ela precisa se capacitar, ela vai precisar mudar. E a pessoa está dizendo: eu quero mudar, porque eu quero amar o meu Criador, eu quero amar o meu Elohim, meu Deus. Então, importante que você enxergue o quanto o Senhor está alertando sobre este assunto. Está aqui nós estamos vendo falsos profetas, pessoas que são apenas de aparência, não têm o temor do Senhor verdadeiramente. E o Senhor fala que muitos seguirão por esse caminho e trarão prejuízos a si mesmos, mas ainda causariam o extravio de outros, tirariam outros do caminho. Mas, ok, e para nós que queremos agradar ao Senhor, o que eu posso tomar de alerta? Vamos ao livro de Revelação, também conhecido como Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: escreve ao mensageiro da igreja em Éfeso. Mensageiro é o mesmo que anjo. Anjo significa mensageiro, né? Mensageiro da igreja em Éfeso, o líder ali na igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha que o homem tinha uma bagagem, né? Tinha trabalho, uma jornada diante do Senhor. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, o Senhor, ele fala para este homem que tinha obras, que tinha trabalho. O Senhor reconhecia a devoção, a dedicação dele, os feitos dele, mas o Senhor fala para ele: você deixou o teu primeiro amor. E ele ainda continua no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e retorna, e pratica as primeiras obras. Então o Senhor agora ainda faz um chamado a ele de volta. Porque aqui, esse caíste, você precisa entender também, porque não quer dizer que ele caiu em pecado. Lembra-te de onde caíste.
de que posição, de que estatura, de que degrau você decaiu, no sentido de você descer de nível, né? Você um dia esteve num patamar, você um dia esteve numa condição diante do Senhor e de repente aquilo se esfriou. E o Senhor não alerta para lá, o amor de muitos esfriará. E o Senhor está alertando aqui para esse mensageiro, esse líder na igreja em Éfeso. Olha, volta, retorna ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Porque eu estou observando a sua caminhada, você trabalha muito bem, você é dedicado, você é esforçado, mas você desceu. Você não está mais naquele mesmo patamar que um dia você esteve. E esse alerta não é para um falso profeta, é para um servo do Senhor. Para alguém que o Senhor, com zelo, com cuidado, está alertando para que ele pudesse manter este amor que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. O pai espera amor dos seus filhos porque ele ama também. Em Yohanan, no capítulo 14, versículo 15, o Senhor Yeshua, mais uma vez falando aos seus discípulos, fala assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que habite convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Voltando ao versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Condição: você me ama mesmo? Então guarde os meus mandamentos. Como consequência, ele vai mandar o ajudador. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador. Vocês não vão ficar aí desamparados. Ele vai ter ajuda, vai ter socorro para vocês. É o Espírito da verdade, para que vocês não fiquem enganados. Na hora que surgir dúvida, na hora que você ouvir outros argumentos, vozes, você vai ter o Espírito Santo para te mostrar dentro da palavra, te despertar para o que é verdadeiro. É o Senhor falando para aqueles que querem amá-lo. No versículo 21, ele ainda é mais categórico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. O que o Senhor considera? É aquele que está se esforçando para guardar os seus mandamentos. Porque isso dá trabalho. Uma coisa é dizer, usar de boca é fácil. Agora, quando a pessoa vai transformar-se cada dia, se esforçar para conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra e moldar a sua personalidade para ser conforme o modelo de Elohim, do Eterno, aí é diferente. Aí ele prova amor. E como consequência ainda, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então há um preparo aqui do Senhor para esses que o amam, ainda mais dádivas. O Espírito Santo já é uma dádiva para aqueles que amam. É dádiva para filhos. É dádiva para quem já está em obediência. Se a pessoa não decidiu ainda se vai ou não vai obedecer, ela não tem esse privilégio de receber o Espírito Santo. Mas uma vez que ela já tomou a sua decisão, creu, está vivendo como uma filha, como um filho de Elohim, o Espírito Santo virá, que ele é o ajudador. O Senhor prometeu e ele cumpre as suas promessas. Eu quero amar o Senhor? Então, muito bem. Vou me dedicar a conhecer os mandamentos do Senhor para não amar de boca, mas amar em verdade. A palavra do Senhor, ela determina que nós amemos ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E assim a gente deve colocar cada dia a palavra do Senhor para dentro de nós, para termos condições de amá-lo. Um outro ponto importantíssimo é buscar vencer as barreiras que surgem à obediência. Eu quero obedecer, mas tem barreira, às vezes uma barreira do sentimento, das emoções, de mágoas. A palavra manda perdoar, mas eu tenho mágoas, eu preciso vencer essas mágoas. Eu quero cumprir o mandamento. Aí você vê que dá trabalho. Remoer o passado e não se desvencilhar dele, muitas vezes o maligno, sabendo disso, ele fica ali fazendo você remoer, angustiado, sofrendo coisas passadas que não vão mudar mais o seu presente, nem o seu futuro. E o Senhor quer que você
Aplique a palavra dele para se libertar e, nesta obediência, se beneficiar de todas as consequências, todas as bênçãos que ele prepara para aqueles que o amam. Então, ame ao Senhor, ame de todo o coração, se esforce cada dia por conhecer a sua palavra, os seus mandamentos, por moldar-se conforme esta palavra. Muito cuidado com os falsos profetas, que vão trabalhar para que você despreze os mandamentos do Senhor e saia do caminho da vida. E você vai notar, se você assimilar a palavra desses, você vai perceber o amor se esfriando. Espero que isso não aconteça com nenhum de nós, mas é um alerta que o Senhor dá, tanto quanto naquele momento que ele está falando sobre os juízos que viriam sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre os judeus, quanto também ele fala até para aquele que já estava ali como ministro, como um líder na igreja em Éfeso, e ele está alertando: olha, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. Deixaste o teu primeiro amor. Então, ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Aproveite cada momento que o Senhor te dá para buscar conhecimento dele e amá-lo de todo o seu coração. Nós vamos ficando por aqui e deixo agora para você o convite para você passar adiante esse conteúdo, deixar o seu comentário, deixar o seu like também. Mas o mais importante realmente é compartilhar aquilo que tem edificado as nossas vidas. E eu espero você mais uma vez na segunda-feira, no próximo programa aqui juntos. Que o Senhor te abençoe.